a página Luz no Coração. As sombras que recaem sobre a humanidade, no campo moral, nada mais são que a ausência do Evangelho nos corações das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha, por muito tempo, seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho que o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus. Somente com o desenvolvimento do amor, em níveis mais elevados, conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venha nascer dos nossos próprios corações. Obrigada. A vós. Geralmente, quando queremos mostrar autoridade, erguemos o tom da voz. Quando queremos mostrar humildade, deixamos baixar o tom de voz. Quando queremos representar o papel de coitadinhos, sussurramos, dificultando até a compreensão das palavras. A voz diz muito a nosso respeito. Cuidado, o tom de voz, aliás, o tom da sua voz, muitas vezes retrata o seu grau de equilíbrio ou desequilíbrio. O problema real não é a voz em si, porque ela apenas é o reflexo do que está dentro de nós. Então, devemos usar sempre a mesma altura de voz no trato com as pessoas, para não assustá-las ou ofendê-las. Muitos têm fé, mas aquela fé irracional, onde acreditamos que Deus está à nossa disposição para atender os nossos caprichos. Queremos os milagres, que em doutrina espírita aprendemos que não existem. Fé irracional onde, por exemplo, o torcedor do Brasil em final de Copa do Mundo ora, pedindo a Deus que ajude o Brasil a ser campeão. Poderíamos questionar esse irmão a quem o outro time pediria ajuda, então, já que ele está pedindo para ele, né? É a única fé inabalável. Como ensina Kardec, a única inabalável é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. E este é o primeiro ponto a ser refletido acerca da fé, a sua racionalidade. E aí, então, ele fala um segundo ponto, que é ter uma fé no mínimo do tamanho de um grão de mostarda. Então, aí diz, muitos dizem, mas eu tenho fé. Só que é preciso saber de que tamanho é a nossa fé. Afinal, tê-la todos temos. Porquanto se perguntarmos, quem acredita em Deus? Todos nós. Quem acredita em Jesus? Todos nós. Quem crê nos Espíritos? Todos nós.
Do contrário, não seríamos espíritas. Entretanto, a nossa fé quase sempre é menor que o próprio grão de mostarda citado por Jesus naquela advertência. Sejamos um exemplo simples. Se você se levanta em uma segunda-feira com uma dor de cabeça, então diz: eu tenho fé em Deus, Jesus e nos bons espíritos e vou melhorar. Terça-feira a dor continua. Aí você já diz: eu tenho fé em Deus, em Jesus e vou melhorar. Já esquece os espíritos aí. Quarta-feira a dor persiste. Então você diz: eu tenho fé em Deus que vou melhorar. E deixa Jesus do lado, porque dia após dia a gente vai arrefecendo, né? E na quinta-feira a dor continua. É a gota d'água. Você desabafa e diz: Deus esqueceu-se de mim. Jesus não me ajuda. Onde estão os espíritos amigos? Percebem, caros irmãos, em geral, nossa fé é tão pequena que nem suporta uma semana de dor de cabeça.